Muito obrigado, senhora. Senhores deputados, vamos criar condições para a intervenção, para a resposta do Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos criar as melhores condições para a resposta do Sr. Ministro. Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Virgílio Macedo, também um cumprimento a Vossa Excelência, e mais em particular. Sr. Deputado, não se trata aqui de propaganda, trata-se de dados de execução concreta que estão a acontecer. Nós temos execução de 2 mil milhões de euros no âmbito do Portugal 2020 e temos, sobretudo, uma execução muito superior àquela que encontramos, ou muito superior à do CREN, no apoio, nos pagamentos às empresas, mas com mais execução em termos relativos, muito mais do que havia no CREN, Sr. Deputado. Ou seja, nós no sistema de incentivos temos 377 milhões de euros de pagamentos pagos. O sistema de incentivos é o apoio ao investimento privado, o apoio ao investimento das empresas. 72% desses pagamentos são contra realização, são de realização, de execução de despesa. No CREN, Sr. Deputado, na mesma altura, era de apenas 45%, menos de metade era execução concreta. Portanto, apoio a investimento privado, Sr. Deputado, com mais execução efetiva de investimento das empresas, e repare, que diferença em relação ao que nos deixaram, porque nesta área do apoio às empresas havia 4 milhões de euros pagos às empresas ao fim de 2 anos de governação do PSD e do CDS no âmbito do Portugal 2020, já temos 377 milhões de euros e vamos chegar a 450 milhões de euros no fim do ano. Sabe porquê? Porque mobilizámos a máquina, mobilizámos os funcionários públicos que foram maltratados pelo governo anterior, mobilizámos as equipas das CCDRs, do Compete, trabalhámos muito, contratualizámos apoios e as empresas avançaram com o seu investimento. E não só pagámos em função de projetos que existiam, mas não estavam contratualizados, como tivemos recordes sucessivos de candidaturas para novo investimento nos concursos realizados este ano, quer na primavera, quer agora, e que fecharam em outubro. 3 mil milhões no primeiro semestre, 3,2 mil milhões de euros agora nestes concursos, Sr. Deputado. Nunca tinha havido estes valores no tempo do CREN, está a ver? Nunca tinha havido. E se tivéssemos continuado com aquele ritmo que encontramos de pagamento às empresas, muito provavelmente não tinha acontecido. Porque as empresas, para investirem, têm que ter condições concretas, fiabilidade no apoio ao seu investimento. E isso era o que eles não encontravam da parte do governo anterior, Sr. Deputado. Vamos à questão do investimento público. Sim, não encontramos lá projetos no Ministério para o investimento na ferrovia. Havia 4 projetos no Ministério concluídos, havia uma obra a decorrer, que foram palavras suas, por azar, como o senhor indicou, efetivamente houve problemas com o empreiteiro. Quero-lhe recordar, de qualquer modo, que relativamente a Caí de Marco, que é uma obra importante, e que este Governo decidiu que essa eletrificação deve seguir até à régua, não deve ficar apenas no marco, essa obra de Caí de Marco já foram assinados contratos com os subempreiteiros para a conclusão da obra. E, portanto, com atraso devido à situação do empreiteiro, essa obra concluir-se-á, mas felizmente já conseguimos ultrapassar essa dificuldade, mas já decidimos, e foi este Governo que o decidiu, porque não estava determinado assim no PETI, que a eletrificação é para se realizar até à régua. E gostava de recordar que nós já lançámos as empreitadas e já contratualizámos investimento na linha do Minho e antecipámos os prazos que estavam previstos no nosso próprio plano do Ferrovia 2020, Sr. Deputado. Gostava de lhe recordar que vamos lançar efetivamente este ano, até ao fim do ano, os concursos da tal eletrificação da Covilhã-Guarda, Sr. Deputado. E, portanto, vamos realizar em 2016 o lançamento dessas obras importantes e mais. E estivemos a preparar as condições para que isso acontecesse e, como lhe digo, a desenvolver muitos projetos que não encontramos. Volto-lhe a dizer, quando chegámos havia 4 projetos concluídos, uma obra em curso e uma obra lançada. A obra que referiu relativamente a Alfarelos Pampilhosa está no terreno, Sr. Deputado. Se acompanhou, e não sei se já tiveram a oportunidade de visitar essa obra. Eu já lá estive, está a ser feito um trabalho impressionante pelas nossas equipas e pelas equipas dos empreiteiros, numa renovação integral de via que não acontecia há muitos anos, naquela linha e em particular naquele troço. Sr. Deputado, está a acontecer agora, essa obra está mesmo a acontecer, não é aqui nenhuma propaganda. Eu estive lá, o Sr. Deputado também pode visitar a obra e vai ver como a obra está mesmo a acontecer no terreno, Sr. Deputado. Quero recordar-lhe que a declaração de impacto ambiental relativa ao Corredor Sul entre Sines e Caia caducou,
Os senhores deixaram andar tanto tempo para a frente as obras relativamente ao corredor Sines-Caia, que deixaram caducar a declaração de impacto ambiental. Obriga-nos a reperfilar em termos temporal toda a obra de Sines-Caia, mas essa obra estará no terreno em 2017, Sr. Deputado, porque os senhores conseguiram o feito de deixar caducar a declaração de impacto ambiental relativamente às obras no corredor Sines-Caia. Relativamente ao IC35 e à Nacional 14, vamos a esse assunto em concreto, Sr. Deputado. O que encontramos foram empreitadas lançadas para obras que acabavam, num caso, no meio do campo, caso do IC35, a empreitada vinha de Penafiel até ao meio do campo, acabava numa rotunda e voltava para trás, porque nem a ligação à estrada atual estava garantido o recap para permitir fazer a empreitada de ligação à estrada atual, quanto mais o lançamento da empreitada que permitia completar o IC35. Ninguém desistiu do projeto do IC35, mas fazer empreitadas a acabar no meio do campo, numa rotunda e voltar para trás, é o tipo de obra que os senhores eram especialistas em lançar. O seu governo não planeava adequadamente as obras, não tratou do recap da ligação à atual estrada e mais, fez o mesmo na Nacional 14. O seu governo fez o mesmo na Nacional 14, lançou uma empreitada que vai da Maia até ao centro da Trofa. Não tratou da declaração de impacto ambiental para a nova ponte de atravessamento do Rio Ave. E, portanto, tínhamos ali uma empreitada que chegava ao meio da Trofa, empilhava o trânsito no meio da Trofa e tinha que ir dar outra vez à Nacional 14 atual sem nenhumas condições de ligação fora da Trofa e a norte. Os senhores nem da declaração de impacto ambiental e do planeamento da declaração de impacto ambiental para o atravessamento do Rio Ave trataram. E, portanto, os senhores eram especialistas em lançar pequenas obras que acabavam ou no meio de nada ou no meio das terras. As variantes para os senhores acabavam onde calhasse. E, portanto, planeamento era um problema que encontrei. Por isso é que não encontrei projetos ou então encontrei estas empreitadas isoladas sem obras integradas, senhor Deputado, mas faremos as obras só que de forma integrada e no caso da Nacional 14 nem as condições criaram para aquilo que é mais crítico, que é a ligação das duas zonas industriais a norte à A7, Sr. Deputado. Nem essa situação foi criada, nem esses projetos os deixaram criados, Sr. Deputado. Nem essas condições deixaram criadas. Relativamente ao Portugal 2020, volto a dizer, sim, fizemos arrancar o investimento, os senhores deixaram Senhores deputados, vamos criar condições para o Sr. Ministro terminar. Apenas 2 dos 16 programas operacionais, apenas 2 estavam designados com Bruxelas. Só depois da designação dos programas é que se pode fazer, digamos, o reporte de despesa e a execução de despesa perante Bruxelas e pedir reembolsos. Esse trabalho estava feito em 2 de 16 programas. Assinaram o acordo de parceria à pressa para terem a medalha de assinar o acordo de parceria. Não lançavam concursos para poder executar os programas e não faziam a designação dos programas para pedir reembolso junto de Bruxelas, Sr. Deputado. Portanto, esse é um problema que os senhores efetivamente nos deixaram, mas que nós felizmente resolvemos. Relativamente, o tempo está a terminar, eu ainda vou responder pelo menos agora à TAP e depois em ronda seguinte poderei responder à questão do aeroporto, se for o caso. A questão da TAP, Sr. Deputado. A TAP não houve atrapalhada nenhuma, o processo foi assinado um memorando, foi assinado um parasocial, estamos a fazer a negociação com as instituições financeiras financiadoras, porque isso é obrigatório devido às cláusulas contratuais existentes. Essa negociação demorou mais tempo do que nós queríamos, não por responsabilidade imputável ao Estado, porque precisávamos ter interlocutores do lado das instituições financiadoras. Está a decorrer essa negociação, que espero que se conclua até final do ano, e com isso realizaremos a OPV junto dos trabalhadores e concluiremos o processo. A TAP está estável, a TAP, sobretudo, por causa do memorando de entendimento com o Estado e da estabilização da sua estrutura acionista, pôde enfrentar uma situação muito complicada, que foi o parecer da ANAC desfavorável em relação à privatização que os senhores deixaram e que, se não tivéssemos estabilizado a estrutura acionista, hoje não sei em que situação estaria a TAP. A estabilidade que lhe demos, essa é inegável, Sr. Deputado.